Graça e paz, meus queridos irmãos. Hoje nós estamos diante de um novo tema chamado oposição, sugerido pelo presente diário. O texto básico é o de Neemias, capítulo 4, versículo de 1 a 9. Muito bem? Então eu espero que vocês, com a Bíblia em casa, vocês leiam esse texto, que nós vamos, durante a nossa fala, relembrá-lo, tá bom? Esta história de Neemias capítulo 4 é uma das lindas histórias da Bíblia e uma epopeia de lutas com lições de lideranças em tempos de adversidades. Assim, é um livro de liderança para a igreja, para a família, para um grupo social ou para uma nação, principalmente para os que são cristãos. É isso que a Bíblia nos apresenta. Consideremos primeiro o líder que não está dentro de uma redoma ou bolha para apenas assistir o que pode acontecer. Neemias não é essa pessoa. Neemias mostra-se preocupado e ocupado em fazer e em querer mudar a situação do seu povo. Estamos, por exemplo, em épocas de eleições municipais, de executivo e legislativo, de cada município do Brasil. Então, eu fico cá a me perguntar, que tipo de líder ou de líderes são esses candidatos? Qual é a motivação deles? Em que eles estão pensando? Em seu próprio bem e no afortunado emprego que almejam? Por que a maioria dos eleitos, logo que começam o mandato, já começam a trabalhar em prol de uma futura reeleição de mandato? Por que alguns encaminham seus filhos, sua família, no sistema de uma possível sucessão? Não seria para manter uma oligarquia familiar? Já perceberam que em muitas cidades e estados do Brasil existem famílias que se perpetuam no poder? Em suma, pensam em seus próprios interesses. Pensemos, quem era Neemias? Diz a Bíblia, era um copeiro do rei. Portanto, tinha um cargo de prestígio, confiança e segurança na corte. Era um funcionário público e certamente bem situado, ou, quem sabe, bem remunerado. Ele ficou acomodado na sua situação e posição? Não. Necessitava ele se preocupar, como diz a Bíblia, a ponto de chorar, de jejuar e se angustiar pelo bem e pelo futuro do seu povo, que estava em terra distante? Neemias capítulo 1, versículo 4. Não seria melhor continuar na zona de conforto que ele estava e pensar, cada um se vire, cada um que se cuide? Não seria isso? Não. Neemias conseguiu do rei autorização e liderou um grupo de pessoas, de judeus, em um empreendimento faraônico e até miraculoso. Sabe por quê? Porque ele iria reconstruir a cidade de Jerusalém, que há dezenas de anos estava em escombros. Pergunto, não seria melhor ele ficar e permanecer em sua zona de conforto? Quando conseguiu autorização, pôs-se em andamento o projeto, e que não era, na verdade, seu, era o projeto de todos, do seu povo.
porque seus olhos eram o do ser uma bênção e de servir o seu povo e a sua geração. Não era o de garantir um futuro e o futuro de sua família. Se bem que isso não é pecado, é claro. Né? Buscar o seu próprio futuro, o seu próprio bem e o bem de sua casa. Isso em si não é errado. Mas no caso de Neemias, ele não necessitava sair de onde estava para vir para uma tamanha luta, uma ferrenha luta que ele sabia que iria enfrentar. Você tem orado e chorado e jejuado pelo bem de sua cidade, do seu estado, do seu Brasil? Irmãos, confesso que muitas vezes nós negligenciamos. O livro de Neemias é um apelo. Quando fala de oposição, a gente deve lembrar o quanto a gente deve cuidar de pedir o socorro a Deus. Você busca e tem buscado o bem de Jerusalém? Como diz os Salmos, orai por Jerusalém, para que haja paz em Jerusalém. Jerusalém é a figura do reino de Deus. Quem deve estar em primeiro lugar? Você, sua família, seus interesses pessoais, seu emprego ou Jerusalém? Ou seja, o reino de Deus. Não disse Jesus? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e todas as demais coisas vos serão dadas em acréscimo. Neemias, em Jerusalém, encontrou a cidade em escombros. Aliás, isso ele já sabia. O pior não era isso. O pior eram os inimigos que estavam ali ao redor. Sambalate e os samaritanos ao norte, Tobias e os amonitas ao leste, árabes ao sul e os asdonitas ao leste. Cercado por todos os lugares, de inimigos que acreditavam e não queriam deixar que Jerusalém fosse reconstruída, e que estavam determinados a prejudicar e a impedir o projeto de Deus através de Neemias. É claro que esta missão, aos olhos humanos, era uma missão impossível ou inacessível. Uma missão que até para os patrícios ficaram, diz a Bíblia, desanimados e muitos deles com vontade de desistir e de voltar, de abandonar. Isso mesmo. Porém, Neemias sabia o que estava para fazer e estava levando em alta consideração quem estava lhe enviando, quem o mandou liderar aquele povo para reconstruir Jerusalém. Deus era o que estava cuidando de todos. Neemias tinha certeza disso, por isso ele pensou, esta obra não é minha, essa obra é de Deus. Foi ele quem me colocou nessa posição de líder para o bem do meu povo. Portanto, ele não desistiu. O que fez ele? Diz a Bíblia, colocou guardas e começou a reconstruir. Reconstruindo todo o muro ao redor da cidade. Depois se preocuparia com a altura do muro. E também colocou guardas em todas as brechas, ou seja, trechos que não foram destruídos, não estavam ainda construídos. Brechas no muro. É muito importante a gente pensar nas brechas que a gente deixa para os inimigos ou para o inimigo entrar. Veja a lição. Coloque guardas, não deixe brechas.
Enquanto uns construíam carregando pedras, os outros empunhavam armas para proteger e defender aqueles que estavam trabalhando. Porque os ataques dos inimigos eram muitos, a luta era ferrenha e era necessário também pegarem armas para a efetivação daquele projeto, cuidar e zelar de Jerusalém. Eram cerca de 40 grupos que Neemias distribuiu entre o povo. E esses grupos, por ele administrados, para construir aquilo que os inimigos coligados juravam entre si, dizendo: nós não vamos deixar eles fazerem essa reconstrução, de modo algum. Então diz o capítulo 4, no versículo 7. Neemias, então, ordenou ao povo e eles começaram a fechar as brechas. Não deixe brechas para o inimigo entrar e fazer o que quer. Se a gente presta atenção a esse conselho, quantas brechas nós deixamos na vida moral, espiritual e de outras áreas para o inimigo dançar e rolar. Foram muitas as dificuldades e lutas enfrentadas, mas eles concluíram que a obra em menos de 2 meses. Os liderados de Neemias estavam unidos em acreditarem no líder, que dava um exemplo de piedade e de dependência a Deus. Veja o que diz Neemias capítulo 4, verso 9. Porém, nós oramos ao nosso Deus e, como proteção, pusemos guardas contra eles dia e noite. Depois a gente encontra no versículo 14, na última parte desse versículo, dizendo: lembrai-vos do Senhor grande e terrível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossa mulher e vossa casa. Queridos, é quando eu vejo aqui no versículo 14, essas instruções: lembrai-vos do Senhor grande e terrível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossa mulher e vossa casa. Este versículo me faz lembrar que eu, como pai, você, como um pai cristão, tem uma tremenda oposição na construção do seu lar, de sua família, principalmente no sentido também espiritual, porque eu sei que você envia esforços no sentido material, no sentido financeiro. Esse versículo nos diz do cuidado que devemos ter com a criação de nossos filhos. Se este é o caso, preste atenção. É como diz em Efésios capítulo 6, nós estamos não numa luta contra o homem, mas sim contra os principados e potestades. A batalha é renhida e a batalha é principalmente espiritual. Ou como diz na carta de 1 João, quando fala que nós temos, e o cristão tem 3 inimigos: a carne, o mundo e o diabo. Neemias é também símbolo de um pai que Deus colocou na liderança de sua família para construir e reconstruir a sua casa, a sua família. Neemias disse: coloquemos guardas dia e noite. Capítulo 4, verso 9. Muitos muros das famílias estão ruídos ou ruindo. Diz um,
meus filhos não me obedecem. Diz outros, meus filhos não me escutam. Tem outro que diz, larguei mão, Deus dará a quem madruga, diz o ditado. E não largue a mão, é o complemento do ditado. Não largue a mão. Deus dá a quem madruga, mas não largue a mão. Veja que inimigos têm seus filhos, como você também tem a carne, ou seja, a sua própria natureza, que é decaída, egoísta, hedonista, ou seja, dada ao prazer, é pragmática e imediatista. Claro, que quer tudo ao seu gosto. Veja isso. O outro inimigo, o mundo. Quem é que eles escutam? O tempo todo que eles estavam construindo o muro, estavam os inimigos falando, não adianta, nós não vamos deixar, não adianta, é muito difícil. Apresentando as dificuldades, quem é que os nossos filhos estão escutando? A sua turma, os seus colegas, a mídia, a TV, principalmente a internet, que está ao seu alcance, e muitas vezes, em muitos lares, filhos pequenos usando-a sem limite, sem fiscalização dos pais. Terceiro, o diabo, que como e tal qual os inimigos de Neemias estão caçoando, dizendo, está pensando que eu sou besta, que eu vou deixar vocês assim, quietos e reconstruir as coisas de graça? Não, dica de não. O diabo está falando assim, como diz a Bíblia, ele anda ao redor de vós, rugindo como um leão, esperando que possa tragar. Percebam, meus irmãos, a oposição e o que você enfrenta. Não baixe a arma. No capítulo 13, você pode perceber, no livro de Neemias, que Neemias faz pelo menos 10 preces ao Senhor. Não queira lutar com as armas da carne, mas sim com a armadura de Deus, porque é a única oportunidade e o único meio que nós temos de vencer a tremenda oposição. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai, seja convosco, com a sua casa, com nossa cidade, com nosso Brasil, com todo o reino de Deus. Em nome de Jesus, amém.